Quem está disposto a inovar tem que estar disposto a errar. Isso é uma premissa da inovação, que se o seu compromisso é com acertar 100%, é mais fácil você ficar olhando no retrovisor e repetir as experiências exitosas do passado. Mas a gente já viu que isso não funciona. E eu acho que o marco legal, ele vem com essa possibilidade. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu canal Os Prefeitos, em que a gente discute aqui tudo aquilo que acontece de relevante na esfera municipal, desde habitação, educação, saúde, transporte e mobilidade. E hoje a gente vai falar de um tema que está muito mais presente na vida de todo mundo do que a gente pode imaginar. E eu tenho hoje aqui a satisfação de receber Levi Machado, representando a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. Então, para todo mundo ficar na mesma página, Levi, ajuda a gente a entender o que está debaixo do guarda-chuva dessa secretaria que tem um nome tão bonito. Tá certo. Primeiro agradeço o convite para estar aqui com vocês. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação é uma secretaria muito jovem no estado de São Paulo. Ela foi criada agora no começo do governo Tarcísio. E o contexto da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação é integrar as universidades públicas, as três grandes universidades estaduais, USP, Unesp e Unicamp, o Centro Paula Souza, o Instituto de Pesquisa Tecnológica, a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que financia um pouco da ciência e tecnologia que eu vou comentar daqui a pouco, e também as faculdades de medicina independentes do Estado de São Paulo. Dentro da secretaria, esses órgãos têm autonomia administrativa e acadêmica, alguns têm autonomia financeira também, e dentro da secretaria a gente tem duas grandes políticas públicas, que é o SPAI, Sistema Paulista de Ambiente de Inovação, e o PATEM, Programa de Apoio Tecnológico aos Municípios. Maravilha. O Patente vai falar um pouquinho mais para frente, porque eu sei que isso é uma pauta que interessa muito aqui para os municípios que estão presentes no Fomenta 2024. E aí, a gente sabe, quando a gente fala de ciência e tecnologia, a gente sabe que são temas que exigem investimento, muito investimento e geralmente a fundo perdido, né? Como que uma atribuição tão complexa quanto essa da Secretaria se traduz em alocação de recursos? Perfeito. O orçamento da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, isso é um destaque do Estado de São Paulo em relação ao resto do Brasil e ao mundo. O investimento é em torno de 6,5% do PIB do Estado de São Paulo. É o quinto maior orçamento para ciência, tecnologia e inovação. Tanto é que, por isso, São Paulo, as universidades de São Paulo e a ciência e tecnologia têm um destaque que é acima da média, que puxa todo o setor produtivo, todo o setor financeiro do Estado de São Paulo, tem ligação direta com esse investimento em ciência e tecnologia. Então, a gente está falando do quinto maior orçamento do Estado. Então, peraí, 6,5% do PIB. Isso em valores nominais? Vai dar um valor de 59 milhões de reais. É um belo orçamento, né? E assim, em termos de produção, porque aqui a gente está falando em termos de investimento, a gente sabe que investimento não necessariamente se converte rapidamente em resultados práticos, né? Mas o que você pode trazer de resultados já consolidados que até ajudem a inspirar novos investimentos e, inclusive, a atração de players privados interessados em conhecer essas inovações? Perfeito. O Estado de São Paulo, atualmente, no Brasil, é o 13º país do mundo no ranking de produção científica e acadêmica. O Estado de São Paulo corresponde a aproximadamente 42% dessa produção científica. E, no entanto, na hora que a gente pega no ranking de inovação, que é converter essa produção, esse conhecimento científico em novos negócios, em economia, em impacto econômico na sociedade, o Brasil ainda figura na 50ª posição mundial. Ou seja, a gente tem um gap entre produção de conhecimento científico e a inovação em si, que é transformar a ciência e tecnologia em novos negócios. O desafio que São Paulo vem trabalhando é exatamente atuar nessa esfera, na transformação desse grande conhecimento científico que São Paulo tem, 42% da produção brasileira, em novos negócios. E nesse conceito, o principal programa é o SPAI, Sistema Paulista de Ambiente de Inovação. São mais 50 ambientes de inovação espalhados em todo o estado de São Paulo. Então, a gente está falando aí de 14 parques tecnológicos, 16 centros de inovação e 16 incubadoras de base científica e tecnológica. Então, são mais de 50 cidades que possuem ambiente de inovação.
E a discussão é exatamente essa. Não precisamos criar ambientes de inovação em todas as cidades. A gente tem que agora aproximar as cidades desses ambientes de inovação que estão instalados. E nesses ambientes, a gente tem o surgimento das empresas de base científica e tecnológica aqui dentro do Estado, e isso é um fator que pode mudar toda a economia do Estado futuramente. E aí, Levi, eu acho que tem um esforço de comunicação muito importante, né? Para fazer essa informação chegar para a iniciativa privada, conhecer essas iniciativas e entender quanto que isso pode impactar na aceleração de um negócio, né? E redução de investimento de P&D, como é que isso pode beneficiar, no final das contas, a indústria nacional, né? Como você encara, Levi, esse desafio de comunicação? Até porque eu conheço algumas grandes empresas, e aí quando você fala sobre essas iniciativas, as pessoas falam, mesmo? Aqui em São Paulo? Então, obviamente, a administração pública, quando ele fala para dentro, existe um interesse muito grande, né? Mas eu acho que o nosso desafio é como é que o poder público consegue se comunicar de maneira efetiva com esse público que eventualmente pode se interessar, trazer colaborações, inclusive financeiras, né? Exato, esse é um desafio muito grande nesse contexto. Uma das principais ações que nós temos atualmente, que tem mudado um pouco esse escopo, são os centros de ciência para desenvolvimento, que estão envolvendo a FAPESP, financiando a pesquisa aplicada junto a secretarias do Estado de São Paulo, junto a prefeituras, e que tem necessariamente que ter a contrapartida, a integração com empresas. Então, isso tem formado consórcios extremamente fortes no Estado de São Paulo. Foram implementados 21 centros no edital anterior, estão sendo implementados 25 novos centros agora. Um exemplo, nós temos um centro lá na cidade de São Paulo que integra o IPT, junto com empresas e o governo do Estado, para a cidade carbono neutro. Então, um foco na redução do carbono emitido pelas cidades. E, nesse contexto, essa integração da comunicação precisa ser aprimorada. Então, o trabalho da Secretaria vem entrando nesse contexto de divulgação, de integração, e os ambientes de inovação são esses polos onde você tem a presença dessas ações da Secretaria nos municípios. Então, existe hoje uma necessidade de a gente aproximar os ambientes de inovação das prefeituras, principalmente os novos prefeitos eleitos. Então, esse caminho tem que ser trabalhado agora, e é essa integração que a gente vem buscando aproximar essa comunicação. Você falou aqui de um exemplo de São Paulo, né? Aí, especialmente aqui, olhando para o público aqui da Ampesp, que são os municípios de menor porte. Essa conversa chega nos municípios de menor porte? Claro que chega. Eu posso falar um pouco do meu exemplo, me deixa muito feliz poder comentar isso aqui. Eu sou professor da Unesco de Registro, no Vale do Ribeira, uma cidade de 60 mil habitantes, e nós temos uma incubadora implantada lá no Vale do Ribeira. Essa incubadora, ela é próxima à Unesco de Registro, mas atende todos os municípios. Então, a incubadora da região do Vale do Ribeira, são 30 municípios atendidos pela incubadora, que desenvolvem projetos de desenvolvimento de empresas de base científica e tecnológica para atender as demandas regionais. Então, nós temos alguns exemplos muito interessantes. O Vale do Ribeira é composto, por exemplo, de produtores rurais de pequeno porte, né, os agricultores familiares, que têm uma dificuldade muito grande no escoamento de produtos, na implementação de tecnologias, e em como transformar as propriedades rurais em entidades que gerem realmente lucro, que gerem dividendos. Então, tem um caso nosso, uma startup incubada na nossa incubadora, que chama Biomonetize, que ela faz simplesmente um serviço de estudar o potencial de monetização de serviços ambientais dentro dessa propriedade rural. Ou seja, a propriedade rural continua atuando da mesma forma que ela atuava sempre, e os serviços ambientais passam a ser monetizados. Então você agrega valor, agrega novos produtos, e aí já tem startups trabalhando com o contexto de desenvolver tecnologias de produtos aplicados à lavoura, ou de transformar matérias-primas que estão nessas propriedades rurais de pequeno porte em produtos com valor agregado. Então, isso atendendo municípios que estão todo em torno dessa incubadora. E é esse tipo de mensagem, de modelo que a gente quer trazer para aplicar nos municípios do estado de São Paulo. Então, praticamente, todas as regiões administrativas possuem um ambiente de inovação vinculado ao SPY. Tem uma coisa que eu acho interessante no teu exemplo. Quando a gente fala ciência e tecnologia,
parece algo muito distante, por exemplo, de uma produção, né, de agricultura familiar, né? E se acabou de provar que não, muito pelo contrário. Talvez esses ambientes onde essas inovações tecnológicas elas podem ser mais determinantes, né, para o sucesso daquele empreendimento, daquela família. E aí, a gente conversou muito aqui, né, no Cine Fomenta, sobre a questão da vocação dos municípios, né? E especialmente quando a gente fala municípios de menor porte, mais do que a vocação daquele município, mas daquela região, né? Daquele grupo de municípios que eventualmente sejam uma instância turística ou sejam águas termais, mas assim, que tem uma certa vocação e que sozinho ele talvez tenha uma limitação grande de recursos, de conhecimento. Mas quando eu começo a organizar esse arranjo local, eu começo a me tornar não só mais relevante, mas também mais atrativo, seja para investimento, seja para poder fazer o desenvolvimento. Como é que você vê essa interação, né, de respeitar a vocação daquela região e da chegada, né, eventualmente, de novos players, trazendo um modelo de inovação que até então era desconhecido? Isso é bem interessante, eu acredito que isso é oportunidade, na verdade. A gente aumenta o potencial de interlocução. Você falou de distâncias turísticas e o desafio que é você tirar um turista lá da cidade de São Paulo para chegar em algumas cidades pequenas do interior, que a cadeia turística não está bem consolidada, tem uma dificuldade na comunicação, no marketing, é um desafio para todos. E existem startups atuando exatamente nesses setores. Então, startups que atuam como facilitadores de turismo, startups que geram roteiros turísticos que atendam determinadas regiões, até baseados em realidade virtual e internet das coisas. Então, existem modelos. Na verdade, isso vem a somar, não é a introdução desses players baseados em inovação, ela vem a somar as vocações que já tem e desenvolver novos potenciais. E aí entra um potencial interessante que é explorar o marco legal da inovação para contratação de serviços inovadores por parte das prefeituras. O marco legal ele está bem estabelecido, ele é possível de ser utilizado e facilita muito o processo de licitação, esse processo de contratação. Então, nós temos um vasto potencial de oportunidades para os municípios se aproximarem. E essa aproximação vem acontecendo, né? Nessa rede do SPY, de ambiente de inovação, vários municípios que ainda têm dificuldade de constituir um ambiente de inovação, e a gente não acha que tem que ter ambiente de inovação em todo o município, eles vão bem se aproximando e buscando, ou querendo integrar para levar inovação para os seus municípios, ou buscando contratar soluções inovadoras. Então, essa porta está aberta, essa via está acontecendo. A gente já tem alguns exemplos bem interessantes nesse contexto aí. Tá. Vou perguntar para você se faz sentido uma sugestão que já surgiu aqui em algumas conversas, né? A gente conversou com o time da cultura, com o time da Prodesp, de tecnologia, por exemplo. Eles têm a clareza de que num município, especialmente de menor porte, é impossível você ter 20 secretarias, né? Cada secretaria para um tema específico. E, naturalmente, tem alguns assuntos que são clássicos, né? Como saúde, como educação, que você já vai ter um dos seus secretários já ocupando essa cadeira. E aí, uma das alternativas que muitas vezes se dá tem um ponto focal, né? Tem alguém que prioritariamente esteja dedicado àquele assunto, seja ser interlocutor da cultura, seja ser um líder digital. Você entende que um município ter uma estratégia dessa, de destacar uma pessoa, né, talvez com um perfil multidisciplinar, mas com esse olhar de buscar inovação, buscar soluções, né, seja dentro dos ambientes de inovação do governo do Estado, seja mesmo no mercado privado, e fazer essa interlocução, parece fazer sentido isso? Faz todo sentido, tanto é que a gente já tem alguns exemplos muito bacanas. Teve um caso agora em Assis, que constituiu recentemente um centro de inovação. A gente acompanhou todo o processo de credenciamento, mas o processo foi todo conduzido pelo Conselho dos Prefeitos, Conselho Regional de Prefeitos, e todas as prefeituras elencaram alguém para acompanhar esse processo. E pode ser alguém da Câmara de Vereadores, pode ser alguém da administração direta, um secretário, um assessor. Então, todas as prefeituras da região estão participando desse processo e estão entendendo as oportunidades que aquele município específico pode se beneficiar dos programas de inovação do governo do Estado. E aí eu acho que é muito menos uma questão de qual é o cargo dessa pessoa, qual é a formação dessa pessoa,
e é muito mais qual é o interesse e a dedicação dessa pessoa. Sem a menor dúvida. A gente presenciou algumas coisas nesse exato modelo. A gente chegou, nossa, eu não entendo nada de inovação, mas eu vejo que isso aqui é importante para o desenvolvimento do meu município. Então, não é cargo, não é formação, é realmente interesse. Isso é gritante. E aí, acho que, falando de inovação, tem um tema que eu acho especialmente relevante. Quando a gente vai falar de inovação, e aí estou falando não só no poder público, mas falando de inovação como um todo. Quem está disposto a inovar tem que estar disposto a errar. Com certeza. Isso é uma premissa da inovação, que se o seu compromisso é com acertar 100%, é mais fácil você ficar olhando no retrovisor e repetir as experiências exitosas do passado, né? Mas a gente já viu que isso não funciona, né? E eu acho que o marco legal, ele vem com essa possibilidade, né? Eu sei que na administração pública, especialmente quando você fala de alocação de recursos públicos, falar em errar ou em aceitar o erro, não é algo que fica todo mundo confortável. Mas eu acho que o marco legal traz essa possibilidade. Por exemplo, de você fazer um piloto, de você criar um período de experiência para verificar se aquela solução efetivamente ela agrega valor, se ela resolve o problema, se ela precisa eventualmente de melhorias. E, obviamente, para quem está empreendendo, também tem uma dúvida. Será que o que eu fiz resolve o problema do público que eu imaginei? Né? Como você vê, assim, aos olhos da secretaria, né, que tem uma responsabilidade por fazer, eu falo, apostas, né, ou em outra ideia, como conciliar, né, de um lado, a carga, né, e a responsabilidade legal de gestão de recursos públicos e o desafio de estar aberto ao erro inerente à inovação? Perfeito. O melhor caminho para a gente trabalhar isso necessariamente passa pela essa integração, por isso que a secretaria ela é muito rigorosa no credenciamento de ambiente de inovação. Vira e mexe aparece, eu quero credenciar um ambiente de inovação. A gente passa a lista do que tem que ser executado para credenciar um ambiente de inovação, a prefeitura, mas é muito difícil isso. E realmente é difícil, a ideia é essa, não ser difícil para impossibilitar, mas ser difícil para ter essa rigorosidade. E a ideia é captar as demandas regionais, e essas demandas podem ser internalizadas dos ambientes de inovação para criar aquela solução que já é devidamente alinhada à demanda regional ali. Então, a chance da solução, da entrega da solução do negócio da inovadora que está sendo proposta ali, dela atender o município, é muito alta, porque é uma construção conjunta. E nesse contexto, essas startups não nascem do nada. Como é que o Estado vai contratar? Essa solução pode ser construída muito antes do processo de contratação do marco legal. Por isso nós temos um programa na FAPESP chamado PIP, Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa, que fomenta essas startups a fundo perdido, para elas estabelecerem o plano de negócios inovador. E esse plano de negócio inovador, se ele nascer de uma demanda qualificada de um município, de uma empresa, essa startup vai ter muito mais efetividade no atendimento daquela demanda. Então, na hora que chegar no momento da contratação da solução inovadora, aquilo ali já vai estar muito mais maturado, muito mais especificado para aquela condição local. Então, o que a gente precisa é que a demanda dos municípios chegue aos ambientes de inovação para que a gente consiga criar esses novos negócios de base científica e tecnológica. Eu acho que a associação de município, né, é um lugar, assim, um ambiente muito propício para poder identificar aquela dor que é de um município e ele acha que só ele tem esse problema e que é impossível resolver e de repente o outro município do lado já resolveu isso 3 anos atrás, já nem lembra mais. Então o presidente da Ampesp estava citando, ele falou, olha, a gente sabe que tem prefeitos que já chegam com uma bagagem de 20 e 30 anos de serviço público. E outros que chegam, literalmente, como uma primeira iniciativa. E a curva de aprendizado é muito grande, né? Trocar experiências, né? Buscar a solução, sem precisar reinventar a roda, mas olhar e falar, como é que o meu vizinho já fez? É algo fundamental. E, de novo, me parece que mais importante do que trazer a solução é trazer o problema e se abrir a ouvir ideias. Certamente você vai ouvir 10 ideias, pode ser que dessas 10, 2 pareçam ser uma solução e uma vire a solução do seu problema. Isso é Deus. E aí entra situações que às vezes você tem que ter uma solução imediata do problema, né? E aí, nesse desafio, entra a nossa outra política pública da Secretaria, que é o PATEM, Programa de Apoios Tecnológicos aos Municípios, que visa proporcionar soluções para demandas que existem. Então, por exemplo,
aterros sanitários. É um desafio para quase todos os municípios do estado de São Paulo. E dentro do PATEM já tem modelos para atender essa solução. O PATEM ele é executado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em conjunto com o IPT, atendendo às demandas qualificadas dos municípios. Então, a solução que vai ser implantada no final pode até ser um negócio inovador, que surge de uma startup, de uma solução, de uma contratação inovadora. Mas o modelo para se resolver, o que precisa se fazer para resolver, pode ser obtido dentro de um programa como o PATEM. E assim, o PATEM não é nenhuma novidade, né? O PATEM já é um programa exitoso. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos, mas que ainda é muito desconhecido de grande parte dos prefeitos. Então, acho que fica um convite, uma provocação, para que os prefeitos conheçam um pouco mais profundamente esse programa e busquem, efetivamente, fazer as perguntas certas, né? Você, prefeito, deve ter uma equipe, né, não muito grande, obviamente não especializada em todos os assuntos, não precisa ter todas as respostas. Se tiver as perguntas certas, do outro lado, certamente vai ter gente com respostas matadoras para essa solução, né, que você busca. Sim, temos exemplos muito exitosos, seja em a parte que eu falei dos resíduos sólidos, a parte de áreas de preservação, a parte de... Teve um case que é fantástico recentemente, um problema de poluição sonora que alguns municípios enfrentam, principalmente municípios que têm grandes festas, e às vezes são municípios pequenos, que apenas uma pequena mudança num estádio onde acontecia shows melhorou toda a vida da população ao entorno. E essa solução foi promovida com base no estudo realizado pelo IPT, dentro de uma encomenda de um problema que era um problema do município. Então, você tem oportunidade de solução para diversas áreas. Isso tudo depende dessa interação. E o IPT é a empresa pública foco para atender essa demanda, para receber essa demanda, qualificar essa demanda e aí sim essa demanda entrar na esteira do programa de apoio tecnológico ao município. E falando das universidades, Levi, eu não tenho dúvida da riqueza de conhecimento que o Estado de São Paulo tem, até de uma maneira bastante destacada, de ter universidades com uma produção científica muito importante, né? E a gente sabe que naturalmente a universidade tem um enfoque mais teórico, mas eu entendo a importância, né, da secretaria poder fazer muitas vezes essa ponte, de estar olhando toda a produção dessas universidades e, do outro lado, ouvindo todas as necessidades desse município e achando esses pontos de contato que, eventualmente, podem até ser combustível para a universidade seguir ou aprofundar alguns ramos de pesquisa, né? Exato. Isso, inclusive, tem um atendimento muito interessante que, dentro dos projetos de pesquisa, são conduzidos pelos pesquisadores das universidades. Existe uma chamada na FAPESP chamada Políticas Públicas, que é um edital focado para atender demandas, que pode ser demanda do governo do estado, demandas de municípios, demandas até menores, mas que tenham aí uma integração que possa promover a criação de políticas públicas. E essa chamada é muito exitosa na FAPESP e temos alguns exemplos de soluções bem interessantes. Por exemplo, hoje a Secretaria tem um desafio. Como é que a gente mensura a inovação para mostrar que é muito do que isso que a gente percebe ainda da diferença entre a produção científica e a inovação, os novos negócios atendendo a economia? Como é que a gente mensura isso? Quais são as regras de mensuração? Há um desafio mundial, não é só do Brasil, de como ser mais assertivo nesse modelo. E muitas vezes tem coisas muito interessantes que os indicadores que estão postos não estão conseguindo pegar. Então, o projeto de políticas públicas hoje envolvendo a Secretaria é focado na construção dos indicadores para avaliar a inovação no estado de São Paulo. Nós acreditamos que nós temos muito mais impacto de inovação do que aparecem nos rankings internacionais. Então, o desafio que a gente está querendo agora é mensurar isso. E essa chamada políticas públicas serve para qualquer tema que é desafio da administração pública. Então, pode ser via um consórcio de prefeituras, via uma pequena prefeitura, podem levar essas demandas e existe um canal. Se teve dificuldades na construção, de encontrar um parceiro científico que possa conduzir e realizar essa demanda, essa construção do conhecimento, a Secretaria pode agir com um agente facilitador nesses momentos também. Então, a gente tem essa disponibilidade, a gente atende inúmeros prefeitos que procuram lá para fins, algumas coisas não se encaixam no escopo da atuação, mas sempre que possível a Secretaria endereça essa demanda que chega lá de alguma forma. Então, a gente atende as prefeituras constantemente com esses desafios. Maravilha. Gente, nosso tempo está se encerrando. Queria agradecer, Levi, imensamente a tua participação e fazer um convite, né? Eu acho que inovação, a gente
eu fico aqui da nossa conversa aqui, inovação e essa disponibilidade para poder errar, mas também com um apetite muito grande de entender que inovação cabe no seu município. Seja você um município, uma grande metrópole, ou um município pequeno, né, com uma produção rural mais importante, tecnologia e inovação, eles vêm como um instrumento facilitador da sua gestão, né? Que isso pode ser uma marca da sua gestão. Eu acho que a Secretaria pode ser um grande parceiro disso, né? Eu acho que instrumentos não faltam, o Levi comentou aqui, diversos canais possíveis, fazer as perguntas certas, né? E se dispor a ouvir soluções. Pode ser que na primeira vez não seja a solução matadora, mas certamente você vai sair muito impactado com aquilo que você pode levar para o seu município. E uma mensagem eu queria deixar de final, era para os municípios de pequeno porte conhecerem um pouco mais do trabalho da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que tem um trabalho interessantíssimo, ela está pulverizado em mais de 400 polos, gerando conhecimento, gerando conteúdo, capacitando mão de obra e de forma virtual e gratuita. Então, é uma oportunidade gigantesca, a gente recomenda que os municípios procurem conhecer o trabalho da Univesp e também do Centro Paula Souza, que tem as ETECs e as FATECs, que ficaram ranqueadas recentemente entre as melhores escolas do Brasil no contexto da prova do Enem. Então, tem formação de mão de obra capacitada para atender as demandas municipais. Então, fica o convite aí para as prefeituras conhecerem esses outros programas que envolvem também a Secretaria. Maravilha. Obrigado, gente. Até a próxima.